Juliana, tudo bem? Estás-me a ouvir? Consegues-me ouvir? Agora consigo. Boa, eu também. Ai, que bom! Olha, antes de mais, muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade para isto. Vou-te contar Agradeço, só. Diz? agradeço-te o convite, na verdade, achei o máximo, na verdade, achei o máximo o interesse, o convite, as partilhas, é muito bom. Boa. Eu gosto muito do trabalho que tu fazes. Eu vou-te falar um bocadinho do Consolidar-te, assim, só para te dar assim, um mote de entrada. O Consolidar-te é uma ação cultural que abrange tem vários ramos. eh, e que utiliza as artes um bocado para, eu chamo-lhe reeducação cultural. Eu vou Hum, pegar aqui neste mote já, para falar um bocadinho contigo sobre isto, porque aquilo que eu acredito ser a reeducação cultural de uma cultura, de um determinado meio, neste caso de Timor, porque a ação começa lá e o desenvolvimento do programa acaba por ser em Timor, embora hoje em dia eu acho que já esteja modelado para poder ser aplicado a noutros países e noutras culturas. Eh, mas tu tens um trabalho muito interessante, como psicoterapeuta, como em psicologia também transpessoal, e quando tu falas em padrões ancestrais ou regressão da memória, eu penso que estarás também um bocado a falar de recordar um bocado esta cultura interna que existe em nós, não é? sim. Hum, vou começar assim já, vamos diretos para o lado mais xamânico da questão, que também é uma experiência muito bonita da tua vida. Fogo sagrado. Uau, vais puxar logo o fogo sagrado, vamos. Sim, porque também não há muita gente que possa falar sobre isso, não é? Portanto, acho que é assim uma coisa muito interessante, que abrange muitas culturas que estão em torno também da nossa cultura portuguesa, não é? Foi isso que a diáspora também nos trouxe de volta, foi um bocado às culturas que faziam parte da Península Ibérica, portanto aquilo que nos deu origem, não é? E que depois se calhar fomos reencontrar no mundo de alguma forma e fomos identificar isso e voltar a trazer isso para dentro. Não é? Mas não há muita gente que saiba falar sobre isso então seria um prazer poder ouvir-te um bocado falar sobre isso. Claro que sim, e também quando estás-me a falar de tudo isso, não é? Vem muito aqui a própria história de formação dos países, não é? A própria história de formação das culturas, porque as culturas eram monárquicas, então de determinada maneira temos muito envolvimento familiar na própria formação dos países. A história de Portugal é uma constelação familiar. É verdade. Dom Afonso Henriques luta contra a própria mãe, não é? Sim, sim. E vai ao Papa para delimitar o território de Portugal. E, e aí é giro, porque nessa história não fazem menção ao pai. E em Portugal, depois nós temos muito essa dinâmica. Homens que foram ao mar fazerem grandes conquistas, não é? E que sim, fizeram grandes reuniões de povos e que muitas vezes também não voltaram a casa, não é? Não voltaram para esta família e como é que fica tudo isso, não é? Que Portugal foi muito, muito mantido também pela força das mulheres. Então é muito interessante nós percebemos como isto também afeta o próprio modo de ver de uma cultura, de um povo, o modo de estar, quais os comportamentos trazemos para a nossa cultura. Então, isto puxa-me muito quando estás a falar de consolidar-te. Sinto que tem muita coisa aí gira a ser explorada, a que nós possamos olhar e nos reeducarmos de alguma maneira, não é? Como estás a trazer. Achei muito bom esse olhar. Tu nasceste em Portugal ou no Brasil? Então, eu nasci no Brasil num chamado Casa de Portugal. Olha que giro. Muito bom, É muito verdade, bom. já no, tipo, no iniciozinho, não é? Já no hospital que eu nasci, chamava-se Casa de Portugal, no Rio de Janeiro. Com toda uma família por parte de mãe portuguesa e com toda a família por parte de pai italiana. Muito bom.
Então pronto, vim para cá muito novinha, vim para cá com 11 anos e comecei todo o meu percurso cá, né, até da psicologia, estudei no colégio inglês, então eram 20 nacionalidades, 30 nacionalidades, Claro. e esse lugar foi muito giro também. Mas Queres-nos sei falar um bocadinho do que é isto do fogo que sagrado? Como é que esta chama interna, funciona? sim. Então, eu vou-te contar primeiro a base do fogo sagrado, ou seja, como é que veio este nome na minha vida, como é que ele veio, como é que ele apareceu para mim, não é? Então, na área da saúde, o que nós percebemos é que ainda que nós estejamos a falar de ciência, não existe um positivismo científico de correlação causa e efeito, tá? O positivismo científico, essa primeira correlação entre causa e efeito, foi um olhar da ciência no sentido de prever algo. Então, se eu consigo identificar esta correlação, eu consigo prever e evitar. Evitar o quê? Evitar doenças, evitar contágios, evitar muitas das coisas que a ciência nos serviu imenso, é verdade. Só que quando estamos a falar de ser humano, isto também tem as suas limitações, porque estamos a passar agora, por exemplo, uma época de Covid e ninguém sabe porque é que determinadas pessoas são assintomáticas. Portanto, apesar de estarmos a falar de ciência, apesar de estarmos a falar de efeitos causais, apesar de estarmos a falar de vírus, apesar de estarmos a falar de coisas que no laboratório podem ser variáveis, que são separadas para que possam ser analisadas, quando estamos a falar de ser humano, são todas elas juntas e misturadas. Ou seja, não existe uma correlação, existem múltiplas correlações. Por que eu estou a dizer isso? Porque o fogo sagrado nasce a partir do momento que uma fisioterapeuta estava a fazer o seu trabalho e ela começa a tocar partes do corpo das pessoas e a sentir que essas partes do corpo contavam-lhe uma história. Então ela começa a achar isso estranho, ela começa a trabalhar com pessoas com cancro e ao tocar a parte do cancro vinha uma parte da vida da pessoa, da história da pessoa. E ela, quando começou a olhar para isto, achou isto tudo muito diferente da ciência, disse: bem, eu é que não estou no meu papel enquadrada aqui. Então eu vou precisar buscar outras pessoas que olhem para essa relação saúde-doença de uma outra maneira. Então ela foi estudar com os indígenas. Ela foi para uma tribo e foi estar imersa com a forma como eles tratavam as doenças. E ela teve com o Dior Alan Divaz, que é outro precursor deste olhar, não é? Desta técnica, desta compilação de algo que os xamãs já fazem há muitos séculos, por assim dizer, e ela compilou esta informação, e ela percebeu que nas tribos indígenas eles têm uma coisa muito clara, que é, não existe o fora. Então, numa tribo indígena, mesmo que um dos elementos esteja com algum problema, com alguma questão, eles resolvem as coisas de maneira circular. Ou seja, se um não trabalha, existe toda uma tribo que trabalha para compensar aquela falta. Então, isto também foi perceber que existe aqui uma sabedoria do grupo, algo que o grupo unido consegue fazer que não é a soma das suas partes, é um algo além, é um Ok. algo novo, é uma criação. E os xamãs, quando eles têm alguém doente ou com algum bloqueio, eles não olham para isto como mal, como errado, como exclusão, como afastamento. Muito pelo contrário. Eles olham isso e dizem assim: bom, agora que esta pessoa precisa ainda mais do grupo, então esta pessoa é novamente trazida para o grupo. E, nesse lugar, os xamãs utilizavam uma outra pessoa para dar voz ao bloqueio desta pessoa. É como se eles apanhassem um indígena que estava com um bloqueio e um que estava tudo bem. E este que estava tudo bem dava voz a este bloqueio, tá? Uma voz que é de algo oculto, que é de uma leitura abstrata. É uma leitura que nós falamos de um campo, tá? Eu brinco a dizer que quando nós falamos de campo,
olha que eu fiz constelações familiares na Vara Criminal, lá no Rio de Janeiro, e para explicar o que era campo sistémico para eles, eu sempre dizia assim, nós temos sensações, não é? Nós temos o tempo inteiro, nós passamos por uma pessoa e ela está sempre a comunicar, essa comunicação nunca para. Porquê? Porque nós temos todas as nossas referências internas do que é a roupa daquela pessoa, do que significa determinado olhar, do que é que. Pronto. Então, quando nós percebemos esta comunicação e que ela nunca para, nós podemos também nos permitir a sair um bocado da nossa mente racional e entrar mais em contato com essa nossa mente, eu vou chamar aqui instintiva, tá? Desse fogo sagrado, dessa unicidade que todos nós temos, não é? Então, quando eles começaram então a dar voz a essas coisas, a pessoa que estava doente, de repente, via-se ali despida, não é? Via-se ali, às vezes, a ouvir aquelas palavras que muitas vezes ela nem tinha coragem de admitir a ela mesma, ou estava num nível tão inconsciente, espera, como é que de repente trazem-me este conteúdo? E o que é que o pajé fazia neste caso? Ele alinhava, tá? E isto é uma palavra que nós usamos na sistematização da técnica. Mas o que é que quer dizer esse alinhamento? Ele trazia aqui inspirações como forças da natureza. Essas forças da natureza, elas na verdade são chamadas como uma terapia quântica, tá? Que é só um nome bonito para nós dizermos inspiração. O que é o quântico? É eu permitir-me tocar por algo que está fora de mim, mas que de alguma maneira ressoa comigo, toca o meu coração. Ah, pera, aquela flor é bonita, aquilo inspira-me, aquilo toca-me. Então, o que essa flor está a falar, não é? E normalmente, se nós começarmos a observar a natureza, nós percebemos que muitas das características que nós precisamos são simples, e estão nos animais, e estão no vento, e estão na água, e estão nos elementos primordiais que constituem todos os nossos corpos. Boa, boa. Que bela história. Que bela história. Estamos num programa que eu chamo de autoscopia cultural, não é? Portanto, onde estamos, que isto é uma coisa um bocado iniciática também ainda dentro do Consolidar-te, a autoscopia é, no fundo, olhar para a cultura como um corpo também. Corpo esse que parece ter um diagnóstico de doença neste momento, não é? Portanto, há qualquer coisa que está turbulenta dentro deste corpo que é a cultura, não é? Também afetado por esta doença social toda, por este vírus, mas no fundo a reunir uma série de dados em torno disto que é a cultura, que no fundo é a cultura humana, não é? Claro que se vai restringindo um bocado um, aos valores culturais da língua portuguesa, porque é a língua fluente aqui dentro do programa e, portanto, acaba por se falar muito sempre em português e vai-se buscar muita gente que está ligada à cultura portuguesa, embora já tenha havido algumas participações mais internacionais de outras culturas, mas caímos sempre nesta ideia de cultura humana. Tu, olhando dentro da tua ideia da psicologia transpessoal, como é que tu vês o panorama cultural da humanidade, no sentido em como é que tu estás a ver, tens muitos casos, analisas muita gente diferente, qual é a tua visão um bocado desse corpo? Então, eu sinto que nós, na verdade, nós sempre tivemos assim as nossas questões, como esse corpo maior, não é? É quase como se, outra vez, quando estamos a falar de um corpo, vem muito essa coisa do pensamento sistémico, não é? Nós somos um grande sistema, onde nós precisamos ter uma boa comunicação interna para que esse sistema possa trazer criações alinhadas, ou alinhadas aqui ao nosso essencial, a algo que nos volta a atender como cultura. E neste momento o que nós estamos a fazer é um bloqueio na comunicação de várias partes do sistema que faz com que as manifestações dele, outra vez, não nos atenda,
não esteja alinhada com algo maior, que seja benéfico para todos. Por outro lado, nós estamos aqui pela primeira vez a olhar de maneira mais real para o invisível, que sempre permeou todas as sociedades ancestrais. Então, olhar para um vírus que nós não sabemos, olhar para a sociedade e dizer assim, eu não sei como vai ser o meu amanhã, é extremamente humano e natural. Nós é que criamos aqui uma série de ilusões de que algumas coisas nos eram garantidas, não é? De que se eu possuo ou retenho algumas coisas, logo eu estou segura. Então, a nossa noção de pertença, a nossa noção de segurança, ela ficou muito baseada em coisas que não são essenciais para nós e que as próprias passagens e aquilo que está a acontecer com a humanidade está-nos a chamar. Olha, pera, tu estás a dizer que um bando de coisas são essenciais para a tua vida, mas de repente tens de ficar fechado em casa a fazer quarentena e descobres que, pera, talvez nem todas elas sejam assim tão essenciais. Então, outra vez, como é que eu, psicóloga, não é, transpessoal, olho para tudo isto? Sem dividir entre bom e mau, entre certo e errado, tá? Que eu sinto que é um grande julgamento humano. Nós, para organizarmos as classificações na nossa cabeça, nós lhes atribuímos emoções. E nós o fazemos a partir do momento que eu digo que algo é bom, algo é mau. Então, eu já dividi e polarizei. Quando eu faço isso, eu perco a grande grandeza disto, porque nada vai ser 100% mau ou 100% bom. Ninguém está 100% errado ou 100% certo. Co-criar, ou seja, unir essas partes do sistema e alinhar as comunicações, não é excluir algo. Muito pelo contrário. É oportunizar essas manifestações, é olhar para cá e dizer assim, pera, mas na verdade está a trazer à tona várias coisas que nós simplesmente não credibilizávamos, não quer dizer que elas não estivessem lá. E se nós não sabermos o que é que ia acontecer, e se nós sabermos a iminência da morte, não é? Faz parte também da vida. Só que nós, se calhar, nutrimos várias outras ilusões que nos afastam desta realidade. Agora, quando nós temos uma realidade que é difícil confronto, ou seja, nós estamos habituados a olhar através de um outro panorama e de repente olhamos e dizemos: tiraram-nos todas as seguranças, estamos aqui e eu não sei nada. O que é que tem tendência a acontecer? Eu ir para o extremo oposto. Então, o que pode sim acontecer é gerar muito medo mesmo, medo das relações, medo de quem é que eu vou estar, medo de quando esta quarentena ou as coisas começarem a normalizar, o que é que vai ser este novo normal, não é? Então isto está a acontecer com as pessoas. Temos muitas crises de pânico, temos muitas crises de ansiedade, tá? Temos muitas depressões, vazios, do que é esse essencial. Espera, o que é o essencial para mim? O que é que me... Outra vez, eu volto para aquela pergunta inicial dos xamãs, não é? O que é que me inspira? E nós estamos muito habituados nessa dualidade. Se eu estou na dualidade, certo e errado, bom ou mau, não é? Eu acho que eu tenho que fazer o certo. E que se eu não fizer o certo, eu vou ser castigado por isto. Então a brincadeira da culpa, que é a brincadeira das idealizações, também está a ser muito enfatizada neste momento, que é, não, mas aquela pessoa, claro, que ficou doente, também, olha o comportamento dela, não é? Então também estamos aqui cheios de, outra vez, tentar agarrar coisas para nos trazer essa segurança novamente. Não vai haver. Assim, quando eu olho para cá e digo, não temos como voltar atrás. Porque a consciência é assim, não é? A partir do momento que uma informação nova surge, por mais que nós, de alguma maneira, tentamos pôr ela ao lado, ela não vai, ela está ali. Nós sabemos da existência dela. Então, não sei o que é que ainda vai acontecer,
mas o que eu tenho trabalhado muito, tanto com os meus clientes, não é? Como em termos sociais, nas lives em todos os sítios onde eu posso trazer uma mensagem para as pessoas, é esse questionamento de o que é essencial à minha experiência humana. Ou seja, o que é que eu de verdade sinto que o meu coração está aqui a querer transbordar nas minhas relações, na minha experiência, no meu dia a dia. O que é isso? E aí nós vamos ter que olhar outra vez para aquilo que nós também quisemos colocar numa forma, que são as nossas emoções. E na verdade nelas está o nosso maior tesouro, porque estão todos os nossos pensamentos inconscientes. Então é através dessas emoções que nós voltamos a acolher-nos, que nós voltamos a empoderar-nos, que nós voltamos a fazer grandes mudanças na vida. Ao mesmo tempo que eu estou a dizer que eu também tenho visto pessoas com as crises de pânico e ansiedade e depressões, eu também tenho visto pessoas a criar coisas muito poderosas e muito bonitas, no sentido de união, no sentido de partilhar informação, no sentido de, sim, o bem-estar do outro afeta-me. Não é que o mal-estar do outro afeta-me, ou seja, eu tenho que me proteger da doença. Não, pera. O bem-estar do outro também me afeta. Se eu olho para este lugar, eu vou voltar a entrar em contato com as tribos ancestrais do planeta, não só os indígenas, tá? Porque nós chamamos indígenas, mas nós temos os maias, os incas, os astecas, e outra vez, em cada civilização nós temos outra vez as questões, as coisas que nós hoje olhamos e dizemos, isto pode ser melhor, ou isto pode ser mudado. E isso não quer dizer que não tenham grandes sabedorias. Sim, sim, quer dizer, isto que nós estamos a fazer, que é uma dialética, não é? Vem de Platão, não é? Tem milhares de anos. Tem uma escola muito Exato, grande, não é? Uma das maiores escolas. exatamente. E o quanto nós perdemos a dialética de Platão para um reconhecimento baseado em classificações que nós nem entendemos bem porquê. Olha, sei lá, tu tens mais ou menos o mesmo arquétipo social que eu, então pronto, inspiras-me confiança, então pronto, é isto, e depois nós percebemos que isto não era linear, não é? Nas relações humanas, então o que é que são essas nossas classificações que nós já podemos abrir mão? Porque dialética pressupõe que ambos contribuem. E eu não digo a minha verdade para ser reconhecida. Estamos aqui na troca, na partilha, não é? Sim, sim, porque o diálogo era sagrado, não é? O diálogo era sagrado. A invocação era sagrada, a vocação das palavras. Que é uma coisa que se Exato. perdeu, não é? Banalizou-se muito, estamos no êxtase da banalização da palavra, não é? Exato. Mas porque a palavra eu sinto que também muitas vezes serviu aqui a um pressuposto de domínio. A minha verdade é superior à verdade do meu amigo, não é? A verdade do amiguinho. Então, se a minha verdade é superior, a minha palavra ela é imposta. Nós até hoje dizemos isso, tá? Nós dizemos assim, tens de impor os limites. E eu questiono muito isso, eu digo, fogo, então tá, então a árvore vai impor o seu limite, vai dizer assim, para de chover, chuva. Isto não faz sentido no todo e na multiplicidade das diferenças, não é? Faz sentido se nós queremos uma hegemonia social e não se nós queremos que as diferenças sigam a co-criar. Então, que na verdade a palavra ela pode e deve ser usada é para justamente a ampliação, porque olha lá, eu tenho uma referência interna, tens outra referência interna e nós crescemos a partir do momento que nós chegamos a novos insights, a novas palavras. Se eu me mantenho com o que eu tenho e tu te mantens com o que tens, cadê, cadê a dialética? Onde é que ela está? Não, é muito bonito já a constelação também de ideias que tu foste reunindo e que já te dá um dom da palavra muito, muito bom e muito bonito. Tu falas de 5 formas de ver o ser humano
e eu gostava que tu falasses um bocadinho dessas 5 formas, além de eu gostar muito do número 5, mas gostava muito de ouvir essas 5 formas. Então, eu não sei se vai ser isso, não é? Mas eu sempre, eu não sei se é isso que tu me estás a perguntar, tá? Agora. Mas eu vou-te falar um bocadinho dos nossos 5 sentidos, tá? Que me trazem muito essa ponte com a realidade. Então, muita gente diz assim, não, mas é que tem que ter uma imagem. Mas para outra pessoa não é a imagem que é importante, é o som. Para outra pessoa não é o som que é importante, é o toque. Para outra pessoa não é o toque, nem a imagem, nem o som, é o cheiro. Então, os nossos sentidos, tá, eles fazem-nos, eles trazem essa presença, eles trazem esse olhar para fora. Claro que também para dentro, porque o cheiro pode me levar a uma memória, não é? Sei lá, um sabor pode me trazer aqui sensações internas, pode mudar o meu humor, tá? Estamos aqui a falar de coisas, de interações, que ainda que elas sejam eu com algo sozinha, não é? Ou com alguma pessoa num relacionamento, seja ele de qual forma for, eu estou sempre, de alguma maneira, a fazer esse check, não é? Fora dentro, fora dentro. Sim, sim. O que acontece? Esse fora dentro, ele também acontece sempre baseado nas minhas referências internas. Então, eu olho e vejo uma imagem e automaticamente faço um processo de reconhecimento desta imagem, de decodificação. Quais são os códigos desta imagem que me chamam a atenção? Assim é com cheiro, com paladar, com essas nossas pontes. O que acontece? Eu nunca, ou melhor, se eu extremar este olhar, ele nunca vai ser para o outro. É o mito do Narciso. Eu olho para o lago e vejo a imagem refletida, tá? E isto acontece com todos nós o tempo inteiro. Quando nós reconhecemos isto, nós queremos ir além daquilo que nós já sabemos. Portanto, ainda que a minha mente ela siga a classificar, tá? E todas as mentes fazem isso, até eu brinco a dizer assim, isto é um processo que no humano é mais complexo, mas todos os animais o fazem. Porque um leão só sabe que tem que fugir de um predador porque codificou e tem um código em cima disto. Então ele faz um raciocínio, ele faz uma associação, ainda que para nós não seja tão complexa. E vem uma emoção daí. No entanto, nós que já temos essa complexidade em nós, precisamos questionar as nossas classificações. E quando nós o fazemos, nós passamos mais tempo a olhar para fora do que a olhar para dentro. Repara, isto aqui é aquilo que me mantém presente. Todas as religiões, todas as culturas, todos os ensinamentos, a própria meditação vai fazer isso, vai nos chamar para esse estado de presença. Mas como é que eu estou presente se eu ao olhar não estou a ver o outro, mas só as minhas classificações internas? Então, eu uso esses meus 5 sentidos ou essas minhas 5 pontes com aquilo que está fora do meu corpo para poder ir para o novo, para poder ir além das minhas referências. Para dizer, olha, até então todas as minhas referências tinham sido assim, mas olha, aqui tem algo novo, tem algo a mais, tem algo que agora eu posso ver, porque eu permaneci um tempo a sustentar o desconforto de não saber. Então, quando eu trago muito essa questão da presença, da ponte dos 5 sentidos, eu fiz até uma live com uma amiga que ela é uma estudiosa do Tantra e foi uma das coisas que eu trouxe muito, não é? Que é a filosofia do Tantra. Ela ainda que tenha sim um grande olhar do conhecimento interno, ela precisa ser o tempo inteiro a desconstrução de protocolos.
a desconstrução de regras, a desconstrução de imposições, a desconstrução de classificações. E eu só o consigo fazer quando eu estou presente e permito-me surpreender. Como é que tu vês, quer dizer, além de viajar e de viveres como mulher, não é? No século XX, XXI, mas que está ainda muito marcado com posições que não são nada andrógenas, não é? Eh, eh, Como é que tu vês esse trauma pronto, nas pessoas que vão passando um bocado por ti, os universos que vais visitando, não é? Como é que vês essa carga toda da história das mulheres, no fundo? Sim, olha, este é um assunto que para mim ele é lindo, ele é muito extenso, mas eu vou tentar te pontuar aqui algumas coisas e para também, se calhar, me ajudares. Hum, então, a minha primeira experiência, não é? Com um lugar muito diferente daquilo que eu estava habituada, por incrível que pareça, foi sair de Portugal e ir para o Brasil. Então, assim, quando eu saí de Portugal com 21 anos e fui viver no Brasil, eu percebi uma realidade de género de homem e mulher muito diferente da que eu vivia em Portugal. Ok, não estou a dizer mais ou menos, tá? Mas até a relação entre os géneros de uma maneira completamente diferente. Ahm, que, obviamente, senti no Brasil um olhar muito mais sexualizado nesse sentido, tá? Do próprio homem mesmo. E eu acho que eu já devo também ter comentado contigo que eu fui muitas vezes à Índia. Então eu fui pelo menos 3 vezes à Índia e fui sozinha as 3 vezes que eu fui. E as vezes que eu fui, eu fui passar 3 meses, eu fui passar 2 meses, eu fui fazer uma pesquisa, uma peregrinação individual, uma pesquisa muito minha, que era perceber como é que eles viviam a espiritualidade na matéria. Então, para mim era muito importante este lugar. Eu não queria ir para a Índia e para os ashrams fechados e estar num lugar protegida. Eu queria perceber aquela cultura, ter aquela experiência. Bem, outra vez, a relação entre géneros, muito diferente, não é? Muito diferente mesmo. E, claro, muita opressão desse feminino, como um lugar de inferioridade, de algumas maneiras. Também tive aqui surpresas bonitas de ouvir algumas explicações, de vários homens também a dizer que não era um lugar, como é que eu vou dizer, de tolir de abafar, não é, o feminino, mas era um lugar inclusive de proteger o feminino. Tá? E aí eu percebo o quanto isto pode ter também sofrido o impacto de várias outras coisas, não é? De várias culturas que também colonizaram a própria Índia. Então temos aí muitas variáveis. Mas tem uma frase do Bert Hellinger que eu demorei um tempão para perceber. Eu lembro quando eu vi essa frase, eu fiquei tipo, porque eu andava a estudar muito isto, não é? Desse lugar de libertação do feminino, espera, mas como assim vocês estão a dizer, estão a fazer comparações e a menosprezar aqui determinadas coisas, não é? E o Bert escreveu uma frase que foi: a paz começa no coração das mulheres. E eu demorei muito tempo para perceber isto, porque se nós olharmos de facto como sociedade, não é? Tipo, só num panorama histórico-social, e sem ignorar também que a história é dos vencedores, tá? Porque é assim, É verdade. nós olhamos para uma história daqueles que sobreviveram, então nós precisamos lembrar disso quando olhamos para Muitas essa vezes daqueles história. que escreveram, não é? Portanto, e que foi interdito a escrita às mulheres, não é? Durante muitos séculos também. Em muitas Justa- culturas. Justamente. Portanto, óbvio que eu estou a falar isto a partir de um ponto de vista também que é o que nos chegou, não é? Mas
Nós percebemos um massacre muito grande ao feminino, nós percebemos um lugar de muito domínio. Acho que domínio é a melhor palavra até para ser utilizada neste sentido. Ahm, e, claro, com o passar do tempo, muitas lutas de muitas mulheres tiveram que acontecer para que isto começasse aqui a dissolver, a ser repensado, não é? E isto está em modus operandi, ou seja, isto está ongoing. Ok. As pessoas começam a questionar mais. Claro, não está nem aquilo que nós ainda gostaríamos, não Sim, sim. é? Mas o que eu percebo também é que quando nós tivemos que lutar, nós começamos a trazer um tom parecido com aquele que nós mesmas recebemos. Sim, sim, sim. Ou seja, a dinâmica do domínio, ela voltou a existir. Então, pera, então agora eu não sou mais dominada, eu sou a que domino. Polaridades outra vez. Estamos aqui a brincar, quer dizer, uma hora um está no alto, outra hora outro está no alto, outra hora mais e menos, não é? Tem um brinquedo de criança que é assim, não é? Nós andamos assim, a querer compensação de coisas que eu olho para cá e digo assim: como é que vão compensar? Como é que nós vamos compensar um passado? Porque muitas vezes na luta das mulheres elas pedem isto. Isto não é justiça, isto é vingança, é outra coisa. Sim, sim. Nós muitas vezes chamamos justiça de vingança, ou melhor, chamamos vingança de justiça. Sim, sim. Muitas vezes o fazemos. Só que isto assim não acaba nunca. Não, não, não vai, não é? Simplesmente não vai. Então, quando o Bert trouxe essa frase, ah, eu sinto que é muito propício, não é? Nós olharmos para essas emoções, nós olharmos, sim, continuarmos a colocar aqui o pensamento desse feminino, sairmos desse lugar do domínio, mas também não fazermos a mesma coisa que nós recebemos. Ou Sim, é seja, isso. não É lembrar, não é? Afinal, qual é a natureza? Qual é a natureza que está dentro da mulher que não é a natureza do homem, não é? Que foi também condicionado de alguma forma pelo seu próprio, pelo destino que criou, não é? Portanto, pelo seu trajeto, não é? Também viciado no discurso dos homens, não é? Eu vejo muito isso, eu reparei muito nisso quando tive a minha primeira filha, não é? Portanto, eu tenho dois rapazes e depois outra, uma rapariga, não é? E quando veio a rapariga, eu apercebi-me da quantidade de condicionamento masculino que eu tinha, inclusive de percepção, não é? Portanto, o facto de estar a educar duas crianças rapazes, de repente transmutou completamente a fórmula para a rapariga, não é? Portanto, de uma série de coisas que ainda hoje estou a tentar perceber um bocado, é o que vou aprendendo, não é? A ver a diferença dos limites e de não tentar proteger coisas por condicionamento isso não é feminino, não é? O que sei ah, eu sobre o que é feminino, não é? não, é muito giro estás a trazer isso, porque eu tive alguns meses a iniciar um mestrado que depois eu parei porque não estavam a escrever sobre as constelações familiares. E, e quando eu, na verdade, estava nesse mestrado, eu estava na Faculdade de Ciências Políticas, tá? Num mestrado de Família e Género. E pronto, nós falamos imenso dos condicionamentos sociais, do que é o brinquedo de homem, do que é o brinquedo de mulher, do que é roupa de homem, a roupa de mulher, e as crianças não têm nada disto. Deixem as crianças brincar, por favor, não é? Se as crianças só ser crianças, está tudo bem, não é? Sim. Sim, mas Eu quer dizer, fico. eu reconheço que, por exemplo, a sabedoria alimentar, não é? É uma coisa muito dada nas mulheres, por exemplo, eu não vejo com tanta facilidade nos homens, não é? A comunicação física, portanto, a dança, a relação com o corpo e essa necessidade constante de manter o corpo
numa comunicação que é uma dança, que é um gesticular, é muito de tendência feminina, não é? Embora depois, obviamente, há homens que tomam isso e que tomam as rédeas disso e muitas vezes até que tomam um posicionamento social, não é? Portanto, que acabam por brilhar na sociedade com esse tipo de dons. Mas eu sinto que esses dons são muito inatos, não é? Portanto, são muito inatos na curiosidade feminina e vejo isso mesmo na criança, não é? Na mulher bebé, não é? Isso é muito interessante, esse eh, resgatar da memória, no fundo, dessa memória genética, não é? Hum, Exato, exato. Ao falar de memórias genéticas, não é? Quando estás a trazer isso, é muito curioso nós percebemos aqui que existe uma diferença sim, tá? Porque aí também eu acho que existe um estudo social que vai muito para o extremo oposto, dizer assim, não existe diferença, não é? E existe sim, como estás a trazer, é biológico. É biológico porque as mulheres menstruam todos os meses e literalmente é uma flutuação hormonal. E isto acontece. As mulheres são multitask, elas pensam em várias coisas ao mesmo tempo, não é? Isto sim, aqui é muito, está muito arraigado ainda nas memórias do corpo biológico mesmo, do corpo físico. Então, sim, isto é muito natural, isto é importante. E quando tu me dizes isso, a única coisa que eu fico sempre a pensar é: e as diferenças são fantásticas, que bom, que sim, a bom diversidade é isso, não é? A diversidade. que bom que tem alguém que gosta mais ou tem mais essa coisa de, pronto, um saber alimentar ou uma sensibilidade através do corpo, porque afinal de contas o corpo também está sempre a sofrer flutuações, não é? Então este corpo que flutua e está sempre a receber essa influência hormonal, que normalmente acompanha a lua do Sim, céu, quando não tem hormônio, não é? Envolvido, quando não tem um hormônio artificial, estamos sempre aqui a contar histórias. Então, sim, o feminino ele vai trazer mais isso. Ahm, Agora, eu sinto que é muito importante deixar, deixar que isto seja muito mais natural ao invés de imposições. Porque direcionar aqui, tanto para um lado quanto para o outro, é sempre interferir. Entendes o que eu quero sim, dizer? quer dizer, lá está, por exemplo, eu defrontei-me com esse problema na ação, no consolidar, não é? Porque de repente estás a fazer uma ação cultural em Timor, poderia estar a impor determinado tipo de cânones culturais, e a ideia foi tomar as coisas pela educação, não é? Pela ciência educativa. E pela ciência educativa a ideia é não impor, portanto, mas dar referências. Portanto, ao dar as referências, depois as pessoas optam ou não por ouvir ou tirar algum sumo ou alguma essência dessas referências, não é? A Exatamente. autoescopia cultural também acaba por estar a pôr em prática um bocado essa ideia, não é? Que é expor uma série de pessoas com perspectivas muito, muito diferentes, mas ao mesmo tempo referenciais, portanto, são referências. Uhum. Uhum. E eu vou aproveitar para pedir-te as referências dos cursos que estás a dar, dos programas que tens em vista, não é? E eu, entretanto, quando publicar este vídeo, vou também meter o teu site, que também estive a ver um bocadinho e que dá depois assim um mote de entrada para as pessoas poderem aceder ao teu trabalho, que é muito interessante. Sim, olha, agradeço-te muito também por esse movimento que estás a fazer, não é? Eu acho que é isso, propagar, expandir, deixar ao dispor a informação é lindo, nós precisamos fazer isso uns pelos outros e por nós mesmos, não é? Que também essa troca ela é sempre enriquecedora. Como eu te disse, assim, eu sinto que a arte, não é? Ela é esse lugar onde nós podemos exprimir essa essência e sem esse lugar do certo e do errado, sem assim impor. Então acho fantástico e agradeço-te muito por essa iniciativa. Tu estás com, Ah, estás, quais são as coisas que tens em vista? Agora, quais são as formações que vais ter em breve? então, eu vou ter agora dia 20, inclusive estás convidado, o grupo de constelações familiares online, que eu vou fazer às 4h30 da tarde aqui em Portugal,
que vai apanhar o horário da 1h30 também do Brasil, e assim tento trazer assim abertura a todos que quiserem participar. Boa. E depois, isso é dia 20 de março, e depois no dia 24 de abril eu começo mais uma formação aí online de constelações familiares, que eu sempre brinco a dizer que é, sim, é um curso que as pessoas depois podem sim tornar-se consteladores, mas é uma jornada de 9 meses, é uma jornada de pensar sistemicamente. Mais do que eu querer constelar, é perceber que os campos, não é? Esses campos de comunicação, de informação, eles estão na vida o tempo todo a serem mostrados e a serem expandidos. E que pensar sistemicamente é sair desse paralelismo causa e efeito para ampliarmos o nosso olhar e podemos fazer escolhas mais conscientes que atendam mais à nossa real necessidade. Então, é um curso que eu gosto imenso, assim, que eu comecei a formação presencial e transformou-se para online e está com várias outras ferramentas no online, porque é isso, sempre que nós mudamos, criamos novos recursos, então estou super animada com ele também. Boa. Olha, muito obrigado por este bocadinho. Ah, Era mesmo sim. isto que eu queria, era mesmo esta sinergia. E, e desejo-te tudo bom. E nós vamos continuando em contacto e eu assim que possa vou-te enviar isto também. Está bem? Com certeza. Olha, muito grata, foi uma honra participar. Não, muito Grata bem. também por essa descontração e por me permitir fluir, que eu estou sempre em Não, é mil ótimo, é funções. exatamente isso. É mesmo por aí, quer dizer, não, é mesmo por aí. Grata por esse input Eu é que estou e grato e queria nós estamos gratos. boa disposição. Muito obrigado mesmo, muito, muito, muito obrigado. Ai, que bom, que bom. Qualquer coisa estou por aqui, já sabes, é sempre uma honra poder contribuir um bocadinho. Olha, obrigado também por essa disponibilidade. Até já, já falamos, já voltamos a falar. Está bem? Com certeza, um beijinho. Até já, um beijinho grande. Boa noite para vocês. Até já. Até já.